Om Stapakaya Chandamasya Sarvadamai Zarupni Avatar Vaistaya Rama Krishnaya Te Namaha. Saudações a ti, que pelos ensinamentos de vida reuniu o coração de todas as religiões, caminhos e vias. Reencarnação especial, reencarnação de nossa época. Saudações a ti, Thakur Sri Ramakrishna Paramahansa. Meus queridos amigos, que alegria estarmos aqui reunidos para mais um episódio de leitura e contemplação do Sri Ramakrishna Katarita, o néctar das palavras de Sri Ramakrishna. E hoje, não é? Este Sri Ramakrishna Katarita, obra de Mahendranath Gupta, descrita com base naquilo que foi o relacionamento entre este Mahendranath Gupta, o discípulo M e Thakur Sri Ramakrishna, em muitas reuniões de Thakur e os devotos, ocorridas entre os anos de 1882 e 1886. Então, Mahendranath Gupta reuniu nessas memórias, começou a fazer artigos no início do século XX e nos anos 30 do século XX se transformaram nesse maravilhoso livro de 5 volumes, escrito originalmente em Bengali. Depois houveram tantas e tantas traduções, adaptações, fragmentos deste Sri Ramakrishna Katarita. Ao longo do tempo, muitos propagaram ditos de Sri Ramakrishna, até que em um dado momento, nos Estados Unidos da América, um Swami da Ordem de São Ramakrishna, Swami Nikhilananda, concebeu uma adaptação desse Sri Ramakrishna Katarita, que se tornou o famoso The Gospel of Sri Ramakrishna, o Evangelho de Sri Ramakrishna. Esse Sri Ramakrishna Katarita que estamos lendo aqui, a tradução em inglês é bem mais recente. Infelizmente não temos uma publicação do Sri Ramakrishna Katarita aqui no Brasil, em português. Mas todos aqueles que puderem adquirir o Evangelho de Sri Ramakrishna vão ter contato com muito do que está aqui no Katarita. Não com tudo, mas com muita coisa, e já é muito benéfico. E aqui temos a oportunidade então de meditar a respeito deste documento original e nisso imergir profundamente nos ensinamentos de Thakur Sri Ramakrishna. Hoje, neste episódio, 27º, damos continuidade aqui ao início da 14ª sessão do primeiro volume, na qual Sri Ramakrishna está no dia 11 de março de 1885, reunidos na casa do devoto Balaram Bose, um grande devoto, que Sri Ramakrishna considerava muito. E como era dito no finalzinho da nossa leitura última, foi na casa de Balaram que Thakur conheceu Girish Ghosh. Um alegre canto de hinos foi realizado aqui na época do festival do carro, o Ratha Yatra, quando os devotos carregam as imagens de Jagannath, né? Senhor Todo-Poderoso, em memória do grande festival do Senhor Jagannath que acontece na cidade de Puri, quando as imagens, as deidades são retiradas do templo e são colocadas numa procissão para que as pessoas possam ver. Em outros lugares da Índia, e, claro, em outros lugares onde há devotos do Senhor Jagannath, há representações disso. Muitas vezes crianças fazendo peças, carregando os seus carros com as imagens de Jagannath. E acontecia um festival assim na casa de Balaram Bose, um grande devoto do Senhor Jagannath. E lá então eram oferecidos alimentos ao Senhor Jagannath, e esses alimentos eram distribuídos pelos fiéis como praçada. Então muitas cenas do Katarita acontecem ali. Não muitas, mas algumas vezes. É referido a esse lugar, que depois veio se tornar um centro, né, de cultivo da memória desses eventos divinos. Muitas vezes uma festa da alegria na corte do amor foi realizada nesse mesmo lugar. Isso aqui é um registro de Mahendranath Gupta sobre a importância desse sítio sagrado
para os devotos de Sri Ramakrishna, sem dúvida nenhuma, um sítio sagrado. E hoje, aqui, vamos começar aqui um tema muito especial, que é o tema da relação de Sri Ramakrishna com seus devotos, com seus discípulos, as pessoas do seu círculo interno, das naturezas mais diferentes. Destacadamente, hoje teremos aqui, a partir dessa conversa, a consideração a respeito de dois devotos muito especiais de Sri Ramakrishna, dois discípulos diretos muito especiais de Sri Ramakrishna. Um deles, o jovem Naren, que vai se tornar o grandioso Swami Vivekananda. Muito será falado de Naren aqui, da sua personalidade, da sua pureza, do seu brilhantismo e do antagonismo que ele ofereceu ao pensamento de Sri Ramakrishna durante muito tempo, e de quanto isso foi visto como Sri Ramakrishna como parte da grande peça. De quanto foi importante o desenvolvimento livre dessas tendências do jovem Naren para que ele viesse, então, a amadurecer, e quanto é importante para nós meditarmos a respeito desse background, desse fundo, para entendermos as diferenças entre Swami Vivekananda e Sri Ramakrishna, as diferenças entre o ensino de Sri Ramakrishna e o ensino da Sociedade Vedanta, o ensino da Ordem Missão Ramakrishna, dos Swamis da Ordem Missão Ramakrishna, quanto existe de Vivekananda, jovem Naren, nas escolhas dos discursos dos Swamis da Ordem Missão Ramakrishna, que muitas vezes se afastam da orientação de Sri Ramakrishna para orientar, por exemplo, a Advaita Vedanta. Ficará entendido aqui muito do porquê disso. E também vamos ter a figura de Girish Ghosh, esse devoto, esse discípulo do círculo interno de Sri Ramakrishna, que não era um jovem, casto e puro intelectual. Era um homem das artes, um dramaturgo, um ébrio, e que ainda assim foi um grande devoto de Sri Ramakrishna, porque Sri Ramakrishna tinha como alguém que havia alcançado a semente do amor por Deus. E essa multiplicidade de personalidades aqui e a maneira como eles vão estar inseridos nessa narrativa tão informal, tão natural, é de muito benefício para todos nós, aspirantes espirituais desse século XXI, que vivemos em sociedades muito cosmopolitas, muito múltiplas, em que o espírito, tanto de Girish quanto de jovem Naren, vão estar muitas vezes permeando a nossa compreensão da vida e da maneira como nos relacionamos com o conhecimento sagrado. Então acho de grande valia que começamos agora aqui a contemplar. Muito bem. Aguardando ansiosamente a sua chegada, o jovem Naren. Esse é o subtítulo. Mahendranath Gupta, o autor, quem está escrevendo isso, diz sobre ele mesmo: leciona numa escola próxima. Ele soube, ele fala dele assim, né? Porque ele quer se distanciar como narrador de tudo isso. Não é? Muito bem. É que o sol está batendo aqui em cima do texto. Muito bem. M leciona numa escola próxima e ele soube que Sri Ramakrishna irá à casa de Balaram hoje às 10 horas. Ele encontra um tempo para ir lá durante o horário escolar e chega tarde e saúda Sri Ramakrishna. Após a refeição, Sri Ramakrishna descansa um pouco na sala de visitas. De vez em quando, ele tira algumas especiarias em pó e uma pequena bolsa e mastiga. Jovens devotos estão sentados ao seu redor. Aqui vemos, né? O Mahendranath Gupta, ele... toda vez que ele observa uma oportunidade de estar com Sri Ramakrishna, ele dá uma escapada de suas responsabilidades para ir lá. Ele vai sempre aos domingos. E quando acontece de reuniões que não são no domingo, são próximos dele, ele tenta realizar isso. Não é?
Sri Ramakrishna então afetuosamente diz para Mahendranath Gupta: então você veio, você não tem escola? Mahendranath Gupta, o discípulo M, responde: estou vindo da escola, não há muito o que fazer lá agora. Um devoto então diz, brincando: não, senhor, ele faltou às aulas. Todos riem. M diz para si mesmo: ah, é como se alguém tivesse me arrastado até aqui. É a questão, não é que Sri Ramakrishna falava a respeito de Mahendranath Gupta. É como o pavão que foi viciado pelo ópio. É como a relação do ímã com o metal, né? Mahendranath Gupta é atraído poderosamente por Sri Ramakrishna, não é? Então, é assim que se dá. Sri Ramakrishna parece um pouco preocupado. Depois pede a Amy que se sente perto dele e conversa com ele sobre vários assuntos. Ele diz: você pode torcer essa minha toalha de mão e estender minha camisa ao sol? Meu pé está doendo um pouco. Você pode massagear suavemente? M não sabe prestar serviço. Então Takuro ensina. Bastante confuso, M executa essas ações uma por uma. Enquanto Sri Ramakrishna instrui sobre diversas coisas durante a conversa, M gentilmente acaricia seus pés. Aqui, esse prestar serviço é o serviço que um devoto próximo presta ao seu guru. Geralmente pessoas idosas, geralmente pessoas com problemas de saúde. E às vezes são coisas assim: olha, estende a minha camisa ali, massageia os meus pés, ou sei lá, me faz um chá, alguma coisa assim. Mas Renato Gupta não é um homem desse tipo de trabalho. Ele é um professor, um erudito, alguém que não tem essa prática. Se ele realmente está ensinando, e tudo isso é para o benefício profundo de Mahendranath Gupta, que está prestando serviço ao seu Senhor tão diretamente. É um grande privilégio que Sri Ramakrishna permite aqui, é essa grande proximidade, não é? E a oportunidade deles conversarem também. Sri Ramakrishna e o ponto mais alto da renúncia, o verdadeiro sannyasi. Subtítulo: Sri Ramakrishna diz para Amy, enquanto está acontecendo essas coisas: você pode me dizer por que isso está acontecendo comigo? Já faz algum tempo que não consigo tocar em nada feito de metal. Uma vez, coloquei a mão num copo de metal e senti como se tivesse sido picado por um peixe com chifres. Minha mão inteira começou a doer. Mas você sabe? Você não pode passar sem tocar em uma panela. Então pensei em cobri-la com um pedaço de pano e ver se conseguia pegá-la. Assim que minha mão tocou nele, ela começou a se contorcer com uma dor aguda. Então orei à Mãe Divina: ó Mãe, eu não farei isso de novo. Por favor, perdoe-me dessa vez. Sri Ramakrishna está falando aqui de quanto a impressão a respeito do distanciamento dos objetos relacionados ao dinheiro e as armas de fogo e as coisas relacionadas a isso, ao poder, à luxúria e à ganância. O quanto sua mente estava se condicionando tão poderosamente que o seu próprio corpo reagia a qualquer proximidade com isso. Isso era um estado profundo de renúncia interna que Sri Ramakrishna sentia. E aqui ele está transmitindo isso para Mahendranath Gupta. O jovem Naren vem aqui. Será que a sua família vai se opor? Ele é muito puro e absolutamente livre de luxúria. E M diz: ele é um receptáculo de grande capacidade. Sri Ramakrishna responde: sim, ele também diz que se lembra de tudo que ouve sobre Deus, e mesmo que só ouça uma vez. Ele me contou que quando era criança chorava porque não conseguia ver Deus. Sri Ramakrishna conversa com M sobre o jovem Naren há algum tempo. Um dos devotos presentes diz: mestre Mahashaya, você não vai voltar para a escola? E Sri Ramakrishna diz: que horas são? Um devoto responde: são 11 horas. Sri Ramakrishna diz para M: é melhor você ir, está ficando tarde. Você já deixou seu trabalho para vir aqui. Então ele pergunta para Latu, um outro devoto: onde está Rakal, aquele que virá ser Swami Brahmananda? Latu diz: ele foi para casa. E Sri Ramakrishna responde: sem me ver? Esse Rakal é aquele que vai ser conhecido como o filho espiritual de Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna rogava para a mãe do universo e dizia: ó mãe, eu não terei filhos nesse mundo. Será que você pode me dar um menino que seja como meu filho? Esse é Rakal. Tem essa característica, né? Característica tão próxima de Sri Ramakrishna. E Sri Ramakrishna se ressente quando esses seus devotos do círculo interno saem. Antes de iniciar a fase da sua lila final, quando ele é esse Jagat Guru que instrui os outros,
Ele clamava a mãe em desespero, dizia: ó mãe, onde estão os meus próximos? Onde estão esses do meu círculo interno? Quando eles chegarão? Depois chegaram, um por um, junto com tantos outros, de um círculo mais afastado. Então Sri Ramakrishna tinha uma afeição muito grande. Então ele fala de Naren com grande amor, com grande esperança, com grande certeza. E ele fala: será que a família vai embarrear que ele se aproxime daqui? Por quê? Porque o caminho de Sri Ramakrishna é o caminho da vida santa, de renúncia. E os pais, muitas vezes, têm expectativas mundanas pelos filhos. Sobretudo pelos filhos mais brilhantes, não é? Não quer que eles sejam pessoas renunciadas. Quer que eles sejam grandes advogados, governadores, casados e com muitos filhos. Não é? E aqui temos a questão com o mestre Mahashaya, o professor Narendranath Gupta, o discípulo M, que ele está ali e ele vai acabar perdendo o horário de trabalho dele se ele realmente diz: não, vai lá, cumpra as suas funções. E depois volte. É muito evidente, não é, que Mahendranath Gupta está completamente tomado por essa conexão. E isso é muito bonito, porque quando lembramos do seu início, né? Erudito, profissional, com família, respeitado, mas extremamente desgostoso com a vida. Então ele conta Sri Ramakrishna e a vida deixa de ser o Sansara e passa a ser a Lila do Senhor. Não é? Quantos de nós podem se espelhar nisso e dizer: às vezes a vida está tudo certinha, mas eu não consigo ter felicidade, não consigo ter alegria, não consigo ter paz. A vida parece sem sentido. Então podemos encontrar o Senhor. E tudo vai fazer sentido. Não é? Capítulo 2. A tarde com devotos. A encarnação e Sri Ramakrishna. O tema será desenvolvido aqui fundamentalmente o tema da encarnação. Lembremos, no último episódio, que eu recomendo avidamente que seja assistido, Sri Ramakrishna falava sobre a doutrina do Vishishta Advaita Vedanta. Brahma é qualificado, não é? Pelo universo de seres. Diferente da Advaita Vedanta, que diz que apenas Brahma existe e tudo o resto é ilusão, uma sobreposição, Sri Ramakrishna dizia não. Os seres, as almas individuais e o universo existem em Brahma. Por isso ele é qualificado por isso. E essa é a doutrina do Vishishta Advaita Vedanta de Sri Ramanujacharya. Não é? Filósofo do século XI, que contrapôs muitos pontos da doutrina, da filosofia do Advaita Vedanta. Sri Ramakrishna apontava para o caminho de Sri Ramanuja. E uma das perspectivas de Sri Ramanuja também é a doutrina do Avatara. Deus vem a esse mundo de tempos em tempos de uma forma. Essa também é uma doutrina diferente do Advaita Vedanta. A Advaita Vedanta até vai conceber a figura do Avatara, a figura de Ishvara, mas vai conceber isso como ilusão. E Sri Ramakrishna não. Sri Ramakrishna considera isso como real, profundamente real. Claro, se as almas que permeiam as jivas são reais e eternas, o que dirá do Senhor encarnado, a sua lila? Não é? Muito bem. Ao retornar, ao retornar após o fechamento da escola, ou seja, M foi ao colégio e depois voltou. M vê Thakur sentado com um grupo de devotos na sala de estar de Balaram. Há um sorriso doce em seu rosto, que se reflete no rosto dos devotos, no rosto de Sri Ramakrishna. Essa é a imagem que devemos guardar. Thakur está assim, sentado, sorrindo, com a sua face que brilha, o brilho de Deus. E os devotos estão embevecidos nessa presença. Todos nós temos a oportunidade de termos isso em nossa casa, se instalarmos Thakur Sri Ramakrishna em nosso lar. E nisso nos reunimos com ele. Não é? Vendo que M voltou e depois de ter oferecido suas orações, Thakur acena para que ele sente perto. Pede para que Mahendranath Gupta sente junto dele. Porque Mahendranath Gupta é o escolhido por Thakur para ser esse, não é? Esse que vai descrever a Lila de Thakur, esse Vyasa contemporâneo. Girish Ghosh, Suresh Mitra, Balaram, Latu, Shunilal e alguns outros devotos estão presentes. Sri Ramakrishna diz para Girish: fale com Naren e veja quais são as suas opiniões. Girish sorrindo.
Naren diz que Deus é infinito. Tudo que vemos e ouvimos, seja uma pessoa ou uma coisa, mesmo aquilo que não podemos descrever, faz parte dele. O que pode ser uma porção do infinito? O infinito não pode ser dividido. Aqui está claro. Eles estavam falando sobre a encarnação. Não? E Sri Ramakrishna diz: você já conversou com Naren? O que ele pensa? E Girish diz: Naren não crê na encarnação. Naren crê no Deus imanente. Deus é tudo. Veja que Sri Ramakrishna pede para que Girish confronte as ideias dele com Naren. E aí Sri Ramakrishna vai dizer a respeito disso. Deus pode ser infinito, mas se ele quiser, sua essência pode manifestar-se no homem. E isso acontece. O fato dele encarnar não pode ser explicado por nenhuma analogia. É preciso conhecer isso. É preciso ver por si mesmo. A analogia pode dar alguma ideia. Se você toca no chifre de uma vaca, você tocou a vaca. E se você tocar sua pata ou cauda, você ainda tocou a vaca. Mas para nós, o principal é o leite da vaca, que vem do úbere. Da mesma forma, Deus assume um corpo humano de tempos em tempos e aparece na Terra para nos ensinar amor estático e devoção. Muito claro. Sri Ramakrishna está dizendo, o ensinamento de Naren, que é aqui o ensinamento da Advaita Vedanta, está correto em certo sentido. De fato, Deus é subjacente a tudo e tudo advém dele, não há nenhuma dúvida disso. Contudo, se ele, Deus, quiser, ele se manifesta também no universo fenomenal, numa forma humana, por compaixão e misericórdia para nos ensinar. Para nos ensinar, Deus nos ensina através do Avatar. Então, muita diferença aqui, né? Muita distinção aqui, muita dualidade aqui, né? Ainda que tenha não dualidade também. E aí disse ele Ramakrishna, analogamente, nós vemos a vaca. Então, toquei no chifre da vaca, toquei na vaca. Toquei na cauda da vaca, toquei na vaca. Toquei na pata da vaca, toquei na vaca. Contudo, leite não sai do chifre, nem da cauda, nem da pata. Leite é só do úbere. Da parte da vaca que importa para o consumo do leite é o úbere. Do mesmo modo, ainda que todos sejam da mesma essência de Deus, é no Avatar que Deus é conhecido. Então disse Sri Ramakrishna, isso precisa ser conhecido. Não é possível orquestrar na mente uma explicação razoável a respeito do Avatar. É um grande mistério e milagre, mas é real. Ok? Isso é a filosofia de Sri Ramakrishna confrontada com a perspectiva daquele jovem Naren, que evidentemente permaneceu em muitas medidas na mente do adulto e consagrado Swami Vivekananda. E é por isso que, quando você vai olhar, por exemplo, Sri Ramakrishna é muito pouco conhecido. Por quê? Porque a tradição de Sri Ramakrishna, na tradição que foi concebida por Swami Vivekananda, exalta, exacerba o estudo e a orientação do Advaita Vedanta, que dilui o significado da encarnação. E é por isso que muitas vezes conhecemos mais sobre Vivekananda do que Sri Ramakrishna. Mais sobre Vedanta, né? Sociedades Vedanta. Sri Ramakrishna está ensinando sobre Avatar. Muito bem. Então isso aqui é importante para entender. Importante para entender a razão de ser dessas coisas, como as coisas se conformam. Nós não queremos compreender muitas vezes por qual razão às vezes os cristianismos são tão diferentes da pureza do evangelho, em virtude de tantas coisas. Por exemplo, São Paulo inclinou o entendimento do cristianismo para um lado. Concebeu a igreja, uma forma de igreja, uma maneira de ser igreja, que tem as características de Paulo. Um grande homem espiritual, apóstolo dos gentios, escolhido pelo Cristo, um homem real, verdadeiro, poderoso, santo, puríssimo, mas que teve as suas inclinações
em alguns pontos distintas daquilo que vemos no Evangelho. Também assim, nós temos com Swami Vivekananda, Swamiji querido, que está aqui não à toa, porque foi dotado de graça e poder, Sri Ramakrishna é abençoada pela Mãe Divina, Sri Sarada, e que amou profundamente Swami Sri Ramakrishna. Com toda certeza, ofereceu tudo o que tinha para servir a humanidade em nome de Thakur. Mas o fez com as suas características e personalidade. E aqui nós vamos, nesse desenvolvimento dessa narrativa aqui do Sri Sri Ramakrishna Katarita, que não se completará hoje, mas em todo esse capítulo, nós vamos perceber o quanto isso é destacado. E quanto isso é explicado por Mahendranath Gupta. Talvez no desejo de nos explicar também isso. Ele também contemporâneo dos dois. Não é? Então, quando, por exemplo, os Swamis da Ordem Missão Ramakrishna dizem assim, as diferenças que vemos, a gente tem que entender que Swami Vivekananda foi aquele único que compreendeu o Thakur. Não. Aqui nós temos, por exemplo, compreensões diferentes de Swami Vivekananda sobre Sri Ramakrishna de discípulos diretos. Né? Isso é uma forma de estudar séria e aprofundada, um pouquinho retirado do cabresto institucional. Aqueles que me conhecem já há bastante tempo sabem que esse é o meu legado, né? Esse é meu estilo, né? Essa é a minha vocação. Não estar submetido a tais cabrestos. Não por uma simples vontade de encher o saco, de querer ser independente. Não é isso. Mas é para que possamos ter contato com aquilo que verdadeiramente é santo. Não é? Muito bem. Então veja que Sri Ramakrishna incentivou esse confronto de ideias. Ele não disse, não se afasta do Narendra, porque o Narendra tem essas ideias. Não. Ele apontou para aquilo que estava certo em Narendra e mostrou as limitações do pensamento de Narendra. Muito bem. Girish, então, diz, Narendra diz, é possível compreendê-lo completamente? Deus é infinito. Percepções do infinito, o tema agora. Sri Ramakrishna diz para Girish, quem pode compreender Deus plenamente? Não se pode conhecer nenhum aspecto de Deus, seja o todo ou uma parte. E que necessidade há de conhecê-lo plenamente? Basta ter uma visão de Deus. Ver sua encarnação é vê-lo. Se alguém vai ao Ganges e toca na água e diz, eu toquei, eu vi e toquei no Ganges. Isso não significa que ele teve que tocar todo o Ganges, de Hardawar a Gangasagar, com a mão. Todos riem. Claríssimo, claríssimo. O que ele está dizendo? Girish diz, Narendra diz que Deus é o infinito, Brahma. E você não pode compreender esse infinito. E Sri Ramakrishna disse, é verdade, mas quem disse que esse infinito aqui, Brahma, também não é uma definição? Quem diz que isso aqui também não é uma ideia? Você pode dizer que conhecendo isso você conhece tudo? Não. Então, tanto Deus personificado quanto Deus no seu aspecto Brahman, lembremos aqui do Śrīmad Bhagavata, né? 3 aspectos de Deus. Brahman, o imanente, Deus no coração, o Paramatman, controlador interno, coração dos viventes, e Deus além do universo fenomenal, transcendente a ele, o Bhagavan, o Senhor dos devotos. Então, Sri Ramakrishna diz, quando alguém vai ao Ganges e toca na água do Ganges e diz, eu toquei no Ganges, não significa dizer que ele tocou no rio inteiro. Mas ele tocou no Ganges, não tocou? Você vai à praia, aqui no litoral brasileiro, né? Nosso litoral do Oceano Atlântico. Você pega um copinho, uma garrafa, e enche de água de uma praia qualquer do litoral brasileiro. E aí você diz assim, aqui está o Oceano Atlântico. Evidentemente que você não tem todo o Oceano Atlântico, mas um pouquinho do Oceano Atlântico está com você. Essa é a questão. A encarnação é Deus encarnado. Isso elimina os outros aspectos, Deus no coração, Deus em tudo, Deus como essência. Não. Por qual razão você vai eliminar Deus encarnado para ter a consciência da essência? Por qual razão você eliminaria a consciência da essência de Deus encarnado para ter Deus no coração? Essas limitações é que Sri Ramakrishna exclui
do seu ensino. Não é? Então, o ensino, que muitas vezes é propagado nas sociedades vedantas e na ordem Ramakrishna, né? Não oficialmente, mas por muitos swamis, de que o Advaita Vedanta, a ideia do absoluto, do impessoal, é o degrau mais alto, isso não é correspondente ao ensino de Sri Ramakrishna. Não é correspondente, é eufemismo. Ele nega esta percepção. Nega. Mas por qual razão, então, a Ordem Missão Ramakrishna, a Sociedade de Vedantas, ensinam algo que é diferente do que Sri Ramakrishna ensina? Por qual razão? Porque eles se orientam pela perspectiva de Swami Vivekananda, que tem muito do jovem Narayana. Que entendia... Isso é muito ambíguo, ok? Em muitas passagens, Swami Vivekananda vai dizer, sobretudo quando se correspondia em cartas com seus amigos e devotos e irmãos discípulos, e dizia: Sri Ramakrishna vem corrigir os equívocos dos acharyas anteriores. Aquilo que eles torciam para um lado, ele vem ampliar, ele vem conciliar. Então, em muitos aspectos, Sri Ramakrishna, Swami Vivekananda, não vai dizer isso, que é Advaita Vedanta. Mas em outros, quando ele percebe a sua influência para o mundo, e sobretudo a capacidade de conversar com os ocidentais, e a possibilidade de influenciar a Índia para um progresso humano maior, ele inclina o seu pensamento para essa ideia. Certa vez, ele conversando com um discípulo dele, ele disse: a minha ideia para a Índia seria uma conciliação entre as práticas religiosas dos muçulmanos, que são muito limpos, que são muito, né, urbanos, que tem uma adoração tanto quanto minimizada, com a ideia de fundo do Advaita. Essa era a ideia dele como ideia de progresso para a Índia. Coisa que o movimento nacionalista hindu hoje, que usa a imagem de Swami Vivekananda, nunca vai propagar. Não é? Nunca vai propagar. Então, assim, é necessário retirar-se desse ambiente institucionalizado, nesse ambiente que conduz as coisas para uma ideia fabricada para ir ao original da coisa. E o original da coisa seria Ramakrishna falando do Avatar, que é conciliado com Brahma e com Paramatma. Ok? Muito bem. Sri Ramakrishna diz para Girish, não é? Isso, essa frase sobre o Ganges. Aí ele diz: se eu toco seus pés, eu toquei você. Todos riem. Ele ri, risada. Sim. Não preciso tocar na pessoa toda. Se eu toquei no dedinho do pé, posso dizer toquei na pessoa? Claro. Evidente. Isso significa dizer, uma partícula do que você conheceu Deus é conhecimento de Deus. É todo? Não. Se você for ao mar e apenas tocar sua água, você toca o próprio mar. O elemento fogo está presente em tudo, mas está mais presente na madeira. A madeira que tem a capacidade, né, de fazer fogo. Então, como elemento, o fogo está presente em tudo, mas está mais presente nos inflamáveis. Então, aqui disse Girish, rindo: eu quero um lugar onde eu possa pegar fogo. Ele está falando a respeito do lugar espiritual. Está falando de Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna, muita gente falava nesse lugar. Sri Ramakrishna, rindo, diz: o elemento fogo está mais na madeira. Se você está procurando a essência de Deus, terá que encontrá-lo no homem. Deus é mais manifestado no homem. Se você vir uma devoção profunda e ardente em um amor estático jorrando de um homem, se você ouvir louco por Deus, louco em seu amor, saiba com certeza que Deus se manifestou nele. Aqui Sri Ramakrishna está dizendo muito claramente sobre o fenômeno dos avataras e os fenômenos dos grandes seres, grandes personalidades, grandes profetas. Está dizendo, Deus está no guaxinim, Deus está no passarinho, Deus está na água, na natureza, tudo. Mas se manifesta mais poderosamente na personificação humana. Isso é um ensino claro. Claro, de contraponto às ideias monistas. Tudo a mesma coisa e nada existe em verdade nessas formas, pois só existe Brahma. É muito diferente. Muito diferente. Essas leituras do Sri Ramakrishna Katarita é uma apresentação da filosofia de Sri Ramakrishna. De que forma? Deixando Sri Ramakrishna ensinar. Só isso. Só isso. Né? Colocando um pouquinho de Sri Ramakrishna no meio do ensino do Advaita Vedanta, não. É Sri Ramakrishna. Só.
Muito bem. Só. Vamos lá. Olhando para M, para Mahendranath Gupta, que escreve olhando para ele. Por quê? Para que chegue a nós. Olhando para ele, dizendo para que chegue a nós. Deus está realmente presente, mas então seu poder se manifesta mais em alguns do que em outros. Seu poder se manifesta mais em uma encarnação. Às vezes esse poder existe em sua plenitude. É Shakti que se torna a encarnação de Deus. Disse olhando para Mahendranath Gupta para que ele transmitisse para nós. Deus manifesta-se poderosamente, às vezes plenamente, porque existe uma variante de compreensões a respeito das encarnações. As encarnações mais plenas e as menos plenas. As expansões plenárias de Deus. Na tradição de Sri Chaitanya, por exemplo, Sri Chaitanya Gauranga está reunido com seus 4 amigos. Não é? Nityananda Prabhu, Advaita, Srivasa, Gadadhara. Eles são vistos pela tradição de Sri Chaitanya como expansões de Deus. A plena manifestação de Deus está em Gauranga. Sri Ramakrishna vai, ao longo dessa conversa, falar a respeito dos seus devotos do seu círculo interno. E na deliberação a respeito do que isso significa, Mahendranath Gupta vai nos expor a perspectiva da expansão, dos companheiros de Deus, daquele círculo, daquela trupe que vem com o Senhor em cada encarnação, como expansão dele. Não é? Então tem a plenitude e tem as expansões plenárias. Muito bem. Esta filosofia é muito coincidente, a mesma, com a filosofia do Gaudiya Vaishnavismo. Então veja que o ensinamento de Sri Ramakrishna se aproxima profundamente do Vishishtadvaita Vedanta, às vezes textualmente os mesmos conceitos. Se aproxima muito, às vezes, dos mesmos conceitos da filosofia do Gaudiya Vaishnavismo. O que não tem na filosofia de Sri Ramakrishna em comparativo com essas? O sectarismo, a limitação, a única forma, a única expressão. Claro que o ensinamento de Sri Ramakrishna é amplo, mas ele, no comparativo entre a Advaita Vedanta e os outros Vedantas, as escolas Bhakti de Vedanta, não há nenhuma dúvida que Sri Ramakrishna é mais próximo das escolas Bhakti. Ele é o propositor de uma interpretação Bhakti Vedanta. Não é Advaita. Então é uma forçada de barra das sociedades de Vedanta e da Ordem Missão Ramakrishna impor o ensino do Advaita Vedanta como o ponto de compreensão do ensinamento de Sri Ramakrishna. Não, distorce, encobre, obscurece. Fazem isso com a maior das boas vontades e melhor das intenções, eu não tenho a menor dúvida. Tenho profundo respeito e admiração por esses homens devotados e verdadeiros renunciantes e puros e confiáveis da Ordem Missão Ramakrishna, que fazem um serviço maravilhoso em muitos aspectos. Mas no que diz respeito a essa orientação, isso é um erro. Ah, mas quem é você, Marcelo, para dizer que é um erro? Estou aqui me orientando pelo ensinamento direto de Sri Ramakrishna. Ok? Muito bem. Então, Girish diz, veja que Sri Ramakrishna definiu, né? A Shakti de Deus manifesta o Avatar. Ou seja, a semente e a base se reúnem para a formação desse especial ser. Girish então diz, mas Naren diz, ele, Deus, está além das palavras e do intelecto. Isso aparece no hino de Sri Ramakrishna. Só que Swami Vivekananda junta isso com a ideia da encarnação. Porque o Swami Vivekananda, que compôs os hinos para Sri Ramakrishna, já é o maduro Naren, não é o jovem Naren. Então ele entendeu o que Sri Ramakrishna explicou, que Deus é conforme sem forma. Né? Então Sri Ramakrishna responde, não!
Não! Essa ideia de Vaita do Narendra. Não! Gravem, não. Ele pode estar além desta mente mundana aqui. Mas ele é conhecido pela mente pura. De fato, a mente mundanizada, atada, não pode compreender Deus pessoa. Mas a mente pura o conhece. Muito bem. Não, ele pode estar além da mente, mas esta mente aqui. Ele é conhecido pela mente pura. Ele pode estar além deste intelecto limitado e atado e mundano, mas é visto com o intelecto puro. Assim que alguém se liberta do apego à luxúria e ganância, a mente e o intelecto tornam-se puros. Então a mente pura e o intelecto puro são um. Ele é conhecido pela mente pura. Ele, Deus, é conhecido pela mente pura. Os sábios não o viram? Eles viram a consciência com a ajuda da consciência. Ou seja, aqui é evidente, né? Os grandes videntes de Deus que ao longo do tempo falaram desse Deus pessoal não o viram. É possível isso? Veja o ridículo dessa perspectiva. Eles o viram. Com uma capacidade de ver que a pessoa atada não tem. Não é? Girish, sorrindo, diz então para Sri Ramakrishna: Eu derrotei Naren na discussão. E Sri Ramakrishna diz: Não, ele me disse. Girish Ghosh tem tanta fé na encarnação de Deus. O que eu poderia dizer? Não se deve contradizer tal fé. Veja que maravilhoso. Que maravilhoso. Girish tem o mesmo pensamento que Sri Ramakrishna. Deus é encarnado. Naren tem um pensamento diferente aqui. O jovem Naren, de Sri Ramakrishna e de Girish. Sri Ramakrishna está apoiando Girish, está contrariando Naren. Mas quando Girish diz eu venci Naren, Sri Ramakrishna esclarece não. É que Naren, apesar de todo esse orgulho, apesar de toda essa infantilidade, apesar de toda essa imaturidade, tem um coração maravilhoso. E ele, vendo que você é um grande devoto de Deus, pensou: eu não posso fazer isso se enfraquecer nele. Então deixou para lá. Sri Ramakrishna confia profundamente no poder do jovem Naren de ser um grande leão da defesa das melhores coisas. Mas ele aqui está apontando para o seu estágio. Porque para Sri Ramakrishna, Naren já está pronto lá, no futuro, a qual ele vê. Mas isso não aconteceu ainda no nosso tempo. E por isso o jovem Naren ainda, né, dá essas pisadas de bola. Mas é tudo parte do jogo. Girish sorrindo. Somos todos tão livres com nossas palavras, mas M está sentado com a língua presa. O que ele está pensando? Senhor, o que você me diz? Todos tiram sarro com o Mahendra Gupta porque ele é esse tímido, né? Ele é esse cara introspectivo. Ele está também escrevendo, né? Ele está guardando, ele está prestando atenção. Mas ele é claramente introspectivo. E todos brincam com ele sobre isso. Brincam com ele a respeito de muitos aspectos. São todos, diferente de Girish aqui, mas a maioria deles muito mais jovens que Mahendra Gupta, e brincam com ele que ele é aquele personagem diferente ali, né? E Sri Ramakrishna vai falar sobre isso. Sri Ramakrishna diz, sorrindo, diz algo em Bengali, todos riem, vai ser explicado, não é? Aí Sri Ramakrishna diz a respeito desse verso em Bengali que ele falou. Mas ele não é assim, ele é uma alma profunda, todos riem. Aí Girish pergunta: Senhor, o que isso significa, essa frase em Bengali? E Sri Ramakrishna responde: cuidado com esses tipos de pessoa, aquele cujas palavras fluem como água. Mas mantém a porta do coração fechada. Depois, tome cuidado com aquele que demonstra grande devoção, colocando uma folha de tulasi na orelha. Cuidado também com a mulher que usa um véu muito grande.
Essas pessoas acham que essa moça é muito casta, mas na verdade ela não é. E cuidado também com a água de um tanque coberto de espumas. Quando você toma banho nela, você pega febre tifoide. Risos. O que Sri Ramakrishna está querendo dizer com isso? Que muitas vezes a pessoa que é muito falante, que é muito. Ela, na verdade, às vezes, não é uma pessoa muito espiritual. A pessoa que demonstra, às vezes, muita piedade, não é uma pessoa muito espiritual. A pessoa que às vezes demonstra muita exterioridade de castidade não é uma pessoa muito casta. E às vezes a pessoa também muito introspectiva pode parecer sério e não ser assim. Mas ele está aqui brincando isso e apontando coisas que são muito óbvias, muito certas e muito sérias e muito importantes. Mas ao mesmo tempo dizendo que o Mahendra Gupta é sincero e profundo. É só a natureza dele mesmo. Introspectivos vocês têm lugar na Lila de Thakur. Não é? E claro que Thakur não falava que todas as pessoas que usavam marcas e exterioridades eram pessoas não profundas. Mas dizia que há também esse caso. Não é à toa que a imagem de Sri Ramakrishna que nós temos para a adoração é essa que nem o fio bramânico tem. Tão livre ele está de qualquer uma dessas identificações para que possa acolher a todos. Não é? Então, um devoto diz: as pessoas têm falado sobre M. O jovem Naren e Baburan são seus alunos, assim como Narayan, Pautu, Purna e Tejandra. Dizem que ele os trouxe para cá e, portanto, seus estudos estão sendo negligenciados. Ele está sendo culpado. Está dizendo aqui que Mahendranath Gupta está sendo criticado pelas pessoas porque como se ele fosse um aliciador desses jovens. Porque eles estudavam no colégio que ele dava aula, estão dizendo que ele está negligenciando os estudos dele sobre coisas importantes, matemática, biologia, né, sociologia, para trazer eles para perder tempo com esse sadhu louco. E está sendo criticado por isso. Nós não vemos isso na alegria de Mahendranath Gupta, mas ele está passando por esse tipo de provação, mas ele está plenamente feliz. Antes, quando ele era super respeitado, ele estava triste. E Sri Ramakrishna diz: quem acreditará neles? Essa é a tendência da conversa. É isso que está sendo conversado. Agora, Narayan chega e saúda Thakur. Narayan é um estudante de pele clara de 17 e 18 anos. Sri Ramakrishna gosta muito dele, está sempre ansioso para vê-lo e alimentá-lo. Ele frequentemente chora por ele em Dakshinawar. Ele vê em Narayana a própria presença do próprio Narayana. Alimentá-lo. Sri Ramakrishna serve o alimento a Deus e depois distribui para esses. Mas ele acredita que esses seus devotos do círculo interno são expansões do Senhor. Que são expansões dele. Não é? Muito bem. Girish diz para Narayana: quem te contou? Quem te contou que haveria aquela reunião na casa de Balarana? Vejo que o próprio M, quem disparou a flecha. Todos veem. Ou seja, confirmando esse boato, né? Que mais você vai trazendo. Sri Ramakrishna rindo e disse: pare, pare, fique quieto. M já está ganhando fama. Ou seja, está querendo dizer que para pararem com essa brincadeira, porque isso pode prejudicar, não é? A conversa volta novamente para Naren. Um devoto diz: por que ele não vem aqui, Naren, com a mesma frequência de antes? E Sri Ramakrishna diz: a preocupação com a comida é incrível. Isso fez até Kalidasa perder o juízo. Ou seja, querendo dizer que Naren tem preocupações também com as suas responsabilidades mundanas. Não é? Cuidar das coisas, está muito preocupado, inclusive nessa época, com o problema familiar, econômico da família. Né? Balaram diz: ele, Naren, visita frequentemente Ananta Gurra, filho de Shiva Gurra. Sri Ramakrishna diz: sim, Naren, Ananda Gurra, todos esses meninos realizam reuniões no Brahma Samai, na casa de um funcionário do escritório. Um devoto diz: esse funcionário se chama Tarapada. Balaram, rindo, diz: os brahmanas dizem que Ananda Gurra é muito vaidoso. Sri Ramakrishna diz: não dê ouvidos aos brahmanas em tais assuntos. Vocês os conhecem bem. Se você não lhe dá presente, você é mau. Se você fizer isso, você é bom. Eu conheço Ananda, ele é um bom homem. Aqui, esse é o ponto, né? As pessoas estão falando, mas esse Naren, que é tão querido, tão especial, por que ele não vem aqui? E Sri Ramakrishna diz, porque ele está preocupado agora com coisas mundanas.
Porque está preocupado agora com esse aspecto da vida. E nisso ele se reúne muito com os membros do Brahma Samaj. Porque o Brahma Samaj é essa sociedade que fala do progresso. E isso explica muito da mentalidade de Swami Vivekananda. Vai explicar muito as direções, inclusive, da própria Ordem Missão Ramakrishna. Que graças a esse background de Naren, tem tanta preocupação com o trabalho social. Você vai ver páginas da Ordem Missão Ramakrishna na Índia, você vai ver construção de um hospital, criar um instituto para ajudar as grávidas e ressonância magnética, e fizeram um poço artesiano, estão ensinando as pessoas a plantarem, escolas, tudo isso é maravilhoso. Tudo isso está no espírito de ajudar o progresso da sociedade. Brahmo Samaj e preocupações traumáticas do jovem Naren, que viu a sua família ficar na miséria. Deus imanente. Sri Ramakrishna não desaprova essas coisas, só que ele diz, faça tudo com um senso de serviço a Deus. Porque se você encontrar Deus pessoalmente, você não vai dizer, ó Senhor, constrói um hospital para mim. Você não vai. Então, o ethos da Ordem Missão Ramakrishna é muito Swami Vivekananda, e aqui nós estamos entendendo porque, em muitos aspectos, isso vai para uma região de ação diferente dos ensinos de Ramakrishna, que não são necessariamente confrontados, mas são outra ênfase. Veja quanto isso é importante para querer compreender essa encarnação e essa tradição. Muito bem. E aí Sri Ramakrishna diz, estão falando que esse tal homem, Ananda Gurra, os brahmanes dizem que ele é vaidoso. Por quê? Porque ele não sustentou os brahmanes. E aqui ele está falando desse problema dos brahmanes, que é um problema antigo, não é verdade? Que eles conhecem a tradição do Senhor Buda, que eles conhecem a tradição do Senhor Chaitanya. Vão entender como é problemática a questão dos brahmanes, né? Aqueles que conhecem a tradição do Senhor Jesus. Vão entender como é complicado, né, esse pessoal. Muito bem. Meus amigos, vai iniciar-se aqui agora uma sequência de cânticos. Sri Ramakrishna cantará, pedirá para cantar, comentará os cânticos. E a conversa vai continuar com muitos aspectos extremamente interessantes e que vão desfraudar esses aspectos aqui da personalidade do jovem Naren, de Girish, do pensamento do Vishista de Vaita Vedanta, da diferença para o Vedanta. Tudo isso será do tópico da encarnação, que será muito aprofundado. Tudo isso estará para o próximo episódio. A conversa é longa e muito rica. Nós vamos ter alguns episódios aqui de uma grande oportunidade para nos tornarmos muito íntimos desse assunto dos mais importantes, talvez até o mais importante, dos ensinamentos de Sri Ramakrishna. Tá bom? Mas hoje findamos por aqui para que tenhamos possibilidade de refletir sobre essas coisas com bastante tempo de reflexão. Eu recomendo a todos vocês que assistam os episódios anteriores dessa série do Sri Ramakrishna Katharita. Sobretudo para entender o que estou falando aqui, é necessário, muito necessário ver o episódio anterior. Eu recomendo de todo o coração para todos aqueles que gostam, que estão se identificando com o Sri Ramakrishna, que tenham a oportunidade de adquirir o Evangelho de Sri Ramakrishna e que acompanhem junto essas postagens. Vocês vão ver as diferenças, inclusive na conformação da exposição. E que também distribuam esse material aqui para os seus amigos. Eu não peço, né, que deem like, que compartilhem, que se inscrevam, porque eu acho que está subentendido que eu estou aqui, né, apresentando uma coisa que eu acho que é benéfica. Mas sobretudo para aqueles amigos que compreendem que, pela sensibilidade pessoal, alguém mais pode se beneficiar por esse trabalho e que não chegaria a ele porque o meu trabalho não é profissional, não é muito popular, não é muito grande. Eu não sou uma pessoa de grande poder, de grande carisma. Que se vocês quiserem transmitir isso para amigos de vocês que acham que podem ser tocados por essa luz de ensinamento de Sri Ramakrishna, façam isso. Compartilhem esses vídeos, compartilhem essas ideias, tragam as pessoas para esta sala da alegria, que é o lugar onde Sri Ramakrishna nos mostra o caminho para Deus. Tá bom? É isso, meus amigos. Todos vocês tenham uma ótima semana. Até o próximo vídeo. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.